Salmo 126. Quem nunca chorou de tristeza, irmãos? Quem não derramou lágrimas por causa das lutas e do sofrimento que a vida muitas vezes nos traz? Quem nunca teve olhos marejados diante das adversidades da vida? Mas outra pergunta que eu te faço é: quem nunca chorou de alegria? Quem nunca derramou lágrimas de celebração, de festa? A beleza desse salmo é que ele nos mostra um povo em lágrimas, pelos dois motivos, mas um povo também com coração renovado. Nós temos aqui então olhos marejados e corações renovados pela graça de Deus, pela presença de Deus. Espero que dessa forma esse salmo possa nessa manhã também falar ao meu e ao seu coração e nos fortalecer para a honra e glória do nome do Senhor. Salmo 126 diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Breve salmo, irmãos, que Deus possa aplicar ao nosso coração nessa manhã, para a glória do seu nome, nos edificando, transformando, exortando, consolando em nome de Jesus. Esse salmo que, se você for para a internet e pesquisar, por exemplo, o que o pastor Augusto Nicodemos tem a dizer sobre esse salmo, ele vai resumir de maneira muito breve e boa, dizendo que esse salmo, ele tem como aplicação a nossa realidade de vida e de fé, num seguinte contexto. Certamente você que crê nas Escrituras, você que crê em Cristo, você entendeu que essa fé trazia para você benefícios. E certamente quando você ouviu o Evangelho pela primeira vez, foram esses benefícios que te atraíram: o perdão dos seus pecados, a graça de Deus sendo oferecida a você. Você não precisa fazer nada para que você seja aceito diante de Deus e esteja novamente em comunhão com Deus. Ou seja, benefícios dessa fé. A comunhão não só com Deus, mas com o povo também de Deus. Enfim, uma série de benefícios que nos são apresentados no Evangelho, de seguirmos e conhecermos a Cristo. No entanto, você que já caminha há algum tempo na fé, já deve também ter se deparado com a realidade de que a vida cristã, ela não é apenas uma vida de benefícios, de bênçãos, de alegrias, mas ela traz consigo também muitos desafios. O fato de nós crermos em Jesus, o fato de nós professarmos essa fé, o fato de nós amarmos a Deus, o fato de nós conhecermos as Escrituras, nos debruçarmos sobre ela, o fato de vivermos uma vida piedosa, nada disso nos isenta de passar por momentos difíceis. E esse salmo então vem nessa direção, de instruir, de exortar acerca da necessidade do povo de Deus se alegrar no Senhor em todo o tempo. Que desafiador! Nós olhamos, por exemplo, para o Novo Testamento e encontramos um paralelo com o apóstolo Paulo exortando a igreja. Ele, escrevendo aos Filipenses, exorta diversas vezes para que aquela igreja se alegrasse no Senhor. E é interessante que você já ouviu isso, provavelmente, mas o contexto ali era de um apóstolo preso por causa da fé, preso pelo fato de estar pregando a Cristo. E num momento talvez onde muitos estariam entristecidos e voltados para si mesmos, apáticos, desanimados, Paulo está preocupado com a igreja. E uma das preocupações é lembrar a igreja que nós, como cristãos, nós temos não só o direito, mas o dever de nos alegrarmos em todo tempo, em toda circunstância, em Deus. Esse salmo ele vem nessa direção justamente pelo seu contexto. Além de perceber que ele é um cântico de romagem, como está aí no título da passagem, se você der uma olhada, cântico de romagem, você pode entender então qual é o seu contexto.
Os cânticos de romagem, eles tinham essa característica de ser um cântico que expressava o sentimento do povo de Deus enquanto subia, às vezes até por caminhos árduos, para adorar a Deus em Jerusalém. Então eram cânticos preparatórios para a adoração. E eles expressavam o peregrino, como pregou aqui há certo tempo o nosso pastor, se dirigindo a Jerusalém, se dirigindo ao templo para adorar a Deus. Mas esse salmo em especial, ele tem um contexto muito peculiar. O contexto desse salmo é o seguinte, que o povo de Deus na história, o povo que foi chamado por Deus, que foi edificado por Deus, que foi plantado por Deus numa terra prometida, Deus conduziu o seu povo e o colocou em uma terra que ele havia prometido. Esse povo se esqueceu, abandonou o seu Deus. Esse povo deixou de lado a verdade, a palavra de Deus. E como resultado, a Bíblia diz que veio o juízo de Deus sobre eles. Esse juízo que já havia sido anunciado desde Deuteronômio. Mesmo antes deles entrarem na terra, o Senhor disse: olha, o dia em que vocês se esquecerem, o dia em que vocês me abandonarem, o dia que vocês abandonarem os meus mandamentos, a minha lei, a minha palavra, infelizmente, virá uma nação ímpia e subjugará vocês. E isso de fato aconteceu. Primeiro, com o cativeiro assírio, que alcançou o reino do norte, mas depois com o exílio babilônico. E dessa forma os persas imprimiram um sofrimento enorme ao povo de Deus. Mas o contexto desse salmo é o contexto do momento em que o povo de Deus começa a retornar para a terra da promessa. O povo pouco a pouco agora começa a ser retirado da escravidão do exílio, do sofrimento do exílio, e começa a ser trazido agora para a sua terra. No entanto, esse ainda é o primeiro momento em que eles estão chegando em Jerusalém e estão vendo, por exemplo, que a cidade outrora tão poderosa, tão organizada, já não tinha mais aquela mesma glória. O templo que eles haviam construído, Salomão havia construído com toda a sua beleza, com toda a sua magnitude, agora estava em ruínas. O povo volta para a sua terra, mas percebe que o seu estado ainda não é aquele estado que eles haviam vivido no passado. E eles estão nesse momento onde eles já desfrutam de certo cuidado de Deus, de certa graça e bondade de Deus em trazê-los de volta para casa, mas ao mesmo tempo não estão vivendo o clímax, a plenitude daquilo que eles já viveram no passado, na própria terra. E inclusive muitos dos seus irmãos permaneciam nesse tempo no exílio. E é nesse contexto então que nós ouvimos esse salmo nos mostrando, nos falando acerca desse processo de Deus de restaurar o seu povo. E a restauração de Deus progressiva, ela acontece ao mesmo tempo em que Deus ensina o seu povo a se alegrar nele em todo o tempo. Esse salmo então vem nessa direção, de fortalecer os nossos corações, no sentido de nos mantermos alegres em Deus, mesmo quando tudo vai mal. Mesmo quando expectativas ainda não foram supridas, mesmo quando promessas ainda não foram concretizadas. Eu quero afirmar nessa manhã que eu e você, à luz das Escrituras, recebemos de Deus a graça de crermos e nos alegrarmos em Deus, mesmo nesses momentos. Não sei como anda o seu coração, como foi que você entrou aqui. Não sei se lágrimas escondidas têm sido derramadas na sua casa, no seu recôndito. Não sei se talvez os olhos estejam secos, mas justamente por um coração ressequido pela dor e pelo sofrimento. Eu quero te lembrar então que, à luz desse salmo, nós recebemos da parte de Deus graça para nos mantermos alegres, com a alegria correta em Deus, em todos os momentos. A Bíblia nos afirma inclusive em outra passagem que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. É óbvio, irmãos, que isso não é literal. O texto não está dizendo que toda noite que você dormir chorando ou entristecido, você vai acordar no outro dia se alegrando, já de imediato, alcançando o objetivo que você havia traçado. Às vezes a noite de lágrimas pode se demorar um pouco mais.
Às vezes a adversidade pode se prolongar. As dificuldades podem durar semanas, meses, por que não anos? Mas eu quero te dizer, meu irmão, que apesar disso tudo, nós recebemos graça da parte de Deus para nos alegrarmos nele em todo o tempo. É sobre isso que esse salmo nos fala. E é isso que esse salmo nos relembra e nos ensina. Nós então, ao olharmos para esse salmo, vamos ver aqui algumas verdades importantes que eu e você podemos e devemos nos lembrar, para que nós possamos restaurar então, não só a esperança em Deus, mas essa alegria contínua em Deus. Primeira coisa que nós vemos nesse salmo é que nós precisamos nos lembrar, irmãos, a todo tempo, daquilo que Deus já fez por nós. Eu e você, meu irmão, temos uma tendência a nos esquecermos das coisas. Em geral, quando a aflição aumenta, nós sabemos dos detalhes do problema. Mas quando nós somos agraciados com aquilo que nós precisamos, desejamos, é comum, é de certa forma natural, se pensarmos na dinâmica do homem caído, que pouco a pouco nós nos esqueçamos, não só daquilo que significou aquela dor, aquele sofrimento, mas da maneira graciosa, bondosa, com que Deus nos abençoou. Não é à toa que em algumas culturas, por exemplo, nesse mês de novembro, como é o caso da cultura americana, há um dia consagrado como dia de ações de graças. Lá na cultura americana, se eu não me engano, é a terceira quinta-feira do mês de novembro. Lá em casa nós passamos a fazer alguma coisinha assim nesse dia. No mínimo, um momento devocional diferente, onde nós somos lembrados, temos a oportunidade de nos lembrarmos daquilo pelo que nós somos gratos, ou seja, daquilo que Deus já tem feito na nossa vida. Como isso é necessário, irmãos? Como é necessário esse exercício? Davi chega a dizer, falar sobre isso no Salmo 103, você deve se lembrar, salmo belíssimo, onde Davi diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. A primeira maneira, irmãos, que nós encontramos à luz desse salmo, de mantermos o nosso coração constantemente alegre em Deus, é nos lembrando de tudo aquilo que Deus já fez. Você já deve ter escutado aquela história do copo meio cheio e meio vazio. Se o seu foco está naquilo que falta, o seu coração vai se entristecer. Mas esse salmo nos ajuda, nos convida a olhar para aquilo que nós já recebemos, como um grande instrumento de lembrete do poder e da graça do nosso Deus. Perceba o que diz o início do salmo. Olha os primeiros versos. Eles começam então, em meio ao seu próprio sofrimento pessoal, a sua expectativa do que ainda poderia vir, do que eles precisavam. Eles começam se lembrando do passado e dizendo: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E eles então vão dar detalhes. Eles dizem, verso 2: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Verso 3: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O verso 3 termina com a afirmativa de que o povo que escreve esse salmo, naquele momento, no presente, estava alegre, mesmo diante daquilo que faltava. Mas a razão pela qual eles estavam alegres é porque eles olham para o passado e eles se lembram da intervenção do Senhor. Eles foram surpreendidos por Deus. E em geral, irmãos, a intervenção do Senhor é sempre surpreendente e superior à expectativa humana. Deus restaurou esse povo de tal maneira, com tanta graça, que eles agora estavam, como eles dizem, como quem sonha, com a boca cheia de riso. Matthew Henry, comentando esse texto, ele diz o seguinte, acho bonita essa frase dele: a providência de Deus assobiou para eles, e eles estavam dançando. Parecia um sonho, era um momento de grande fascínio. Você já deve ter visto aquele filme Dançando na Chuva. Era mais ou menos o que estava acontecendo. E eles ainda estavam enfrentando momentos difíceis. Ainda havia adversidade para lutar, para enfrentar.
mas isso não roubou do coração deles a alegria que eles receberam do Senhor. Como diz a palavra de Deus lá em Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Como é necessário, irmãos, que nós encontremos novamente essa graça de nutrirmos um coração sempre alegre em Deus. A primeira maneira como isso acontece é quando nós olhamos para o passado e nos lembramos daquilo que Deus fez por nós. Perceba, isso não foi a realidade daquele povo em todo o tempo. Houve pelo menos um momento em que eles permitiram que as circunstâncias abatessem a sua alma. Se você pular um pouquinho as páginas comigo, se quiser, se não quiser, pode só ouvir, você vai conseguir acompanhar. Para o Salmo 137, por exemplo, você vai ouvir qual foi o sentimento desse povo diante da aflição do exílio. Olha o que o povo diz no Salmo 137. Vou ler só uma parte desse salmo. Ele diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Houve um momento em que eles estavam às margens dos rios da Babilônia, e lá esse povo chorava, lá esse povo lamentava o fato de que havia sido retirado de casa, havia sido retirado da sua realidade e levado para a terra do exílio. Verso 2: nos salgueiros que lá haviam, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Olha que interessante, só até aí. Houve um momento em que, infelizmente, esse povo, ali na Babilônia, às margens dos rios da Babilônia, permitiu que algumas crises abatessem o seu coração, como diz o pastor Hernandes. O pastor Hernandes fala da crise da apatia coletiva. O povo então está apático, assentado, parado às margens do rio da Babilônia. O povo está melancólico, lamentando, choroso por aquilo que havia perdido. O povo está nostálgico, lembrando daquilo que eles viviam no passado e que haviam perdido. Aliás, irmãos, nostalgia, na minha opinião, é muito diferente de saudade. Saudade, eu gosto da frase do escritor Rubem Alves, que diz que saudade é a presença da ausência. A gente sente saudade de coisa boa que a gente viveu. E de certa forma, ela é uma maneira daquilo permanecer presente diante de nós. A nostalgia geralmente é injusta. Ela faz a gente pensar acerca do passado com um sentimento de algo que nunca foi real, que nunca aconteceu. E a gente costuma falar assim: porque no meu tempo é que era bom. Mas às vezes, quando você para pensar acerca dos detalhes de como era no seu tempo, quanta dificuldade, quanto problema. A nostalgia tem a ver com essa questão, na minha opinião, de talvez a dificuldade de lidar com o presente, fazer uma leitura equivocada do passado, como se lá fosse bom e agora fosse péssimo. E eu quero te dizer, meu irmão, que no Salmo 123 nós temos uma rota corrigida. O povo ainda não alcançou toda a glória de Jerusalém, mas ao mesmo tempo, esse povo aprendeu que poderia se alegrar em Deus, mesmo no meio da adversidade, porque afinal de contas, o nosso Senhor é fonte de alegria para nós. Ainda que haja saudade, ainda que haja expectativa pelo futuro, ainda que haja um olhar acerca daquilo, um desejo acerca daquilo que Deus pode realizar, esse povo já está alegre em Deus, pelo simples fato de se lembrar dos feitos do Senhor. Quem sabe nessa manhã, meu irmão, você saiu da sua casa e veio aqui ou ligou a internet para nos acompanhar, pensando em ouvir uma palavra de Deus por algo que você precisa receber. E quem sabe, ao invés de te entregar algo, te oferecer algo, o que Deus está dizendo é: olhe para aquilo que eu já te dei. Olhe para aquilo que eu já fiz. Isso será suficiente para que o seu coração encontre alegria ao contemplar a minha graça e a minha beleza sobre você. É interessante, irmãos, que a história do povo de Deus foi uma história assim, de lutas, mas de provisão e cuidado de Deus.
Se você der uma olhada para vários personagens das Escrituras do Antigo Testamento, você vai ver isso. A história de Abraão não foi uma história só de glórias. Abraão, vai para a terra que eu mostrarei, eu vou te abençoar. Mas em meio a muitas adversidades. Mas a maior de todas as bênçãos que Abraão recebeu foi a graça de crer. A graça de confiar em Deus. Pense na história de Jacó. Pense na história de José, irmãos. Com tudo aquilo que ele teve de passar no Egito. Mas em toda a sua dificuldade, recebendo a graça de crer em um Deus poderoso. Foi essa graça que manteve o coração dos nossos patriarcas firmados no Senhor. E é essa mesma graça que pode, nessa manhã, fortalecer os nossos corações, para que nós também permaneçamos firmados no Senhor. Lembrei do hino 63, chamado de As Muitas Bênçãos. Você se lembra desse hino? Conhece o hino? Dá para arriscar aí o gogó? Quem conhece, me ajudar? Vamos cantar um pedaço? Olha que bonito, irmãos. O hino diz assim: se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. E o refrão: contas bênçãos, dize-as quantas são, recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos você pode contar nessa manhã? Eu me lembro de várias. O hino ainda continua, irmãos, é tão bonito. A vontade é cantar ele todo, mas um outro momento, quem sabe. Mas olha que letra bonita, irmãos. Desculpa, deixa eu saltar para a parte que eu queria. Tens acaso mágoas? Triste é o teu lidar? É a cruz pesada que tens de levar? Conta as muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido, tudo vencerás. Que bonito, irmãos. Como os nossos ancestrais entenderam essa verdade. Como esse povo do Salmo 126 entendeu essa verdade. E como Deus nos dá a graça nessa manhã de entendermos essa mesma verdade em nome de Jesus. Deixo para você 3 aplicações sobre esse assunto. Primeiro, não podemos ser ingratos. Mesmo em tempos difíceis, podemos e devemos nos lembrar do que Deus já fez por nós. Avalie, coloque na balança. Será que a amargura que você pode, porventura, estar carregando? Será que o desânimo, talvez na vida conjugal, talvez no relacionamento com os filhos, talvez na vida profissional, não pode revelar um coração ingrato? Nessa manhã o Senhor te oferece cura para a ingratidão. Olhe para o passado. Lembre as muitas bênçãos que o Senhor já te deu, e certamente o seu coração exultará nele. Segundo, se você está enfrentando lutas no casamento, lembre-se daquele dia em que vocês dançavam de alegria. No meio de uma crise conjugal, lembre do seu casamento. A menos que tenha sido um caos, o que eu acho pouco provável, você vai ser lembrado de um dia de muita alegria. Eu lembro do meu casamento, que eu quase engoli as orelhas. Eu tive depois problema, porque essa parte toda aqui ficou dolorida, irmão, de tanto que eu sorria. Afinal de contas, 7 anos e meio. Afinal de contas, casei com uma mulher maravilhosa, que até aquela época ainda tinha problema de vista. Graças a Deus que ela só corrigiu depois. Se você enfrenta então problemas no casamento, lembre-se, meu irmão, daquilo que vocês já viveram. Se você enfrenta lutas com seu filho, lembre-se das alegrias que vocês já viveram, das vezes que cantaram juntos de alegria. Lembre-se da graça e misericórdia de Deus em Cristo, que te salvou sendo ainda pecador. Finalmente, siga o exemplo dos nossos ancestrais. Conte e cante as bênçãos do Senhor. Tem um cantor aí da nossa cultura que disse, numa das letras de música dele, que quem canta, os males espanta. Pegou isso do provérbio popular. Deixa eu te dizer, meu irmão, à luz desse salmo faz muito sentido. Desde que você cante o canto certo. Desde que você cante
acerca daquilo que Deus já fez. O Salmo 126 é essa grande canção acerca daquilo que Deus fez pelo seu povo. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Mas há ainda um segundo princípio aqui interessante. Quando nós olhamos ainda para esse salmo, nós ainda vamos encontrar uma segunda verdade preciosa aqui, importante, que nós precisamos nos lembrar para restaurar, para nutrir, para manter a nossa alegria em Deus. E essa segunda verdade é: nós precisamos nos lembrar do propósito divino. Olha o que aqui ainda diz a parte B do verso 2. O Salmo diz assim: então entre as nações se diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Sabe o que acontece com a gente? No meio das adversidades, dos problemas, no meio daquilo que nos falta, muitas vezes nós temos a tendência de julgar no nosso coração que Deus se esqueceu de nós, que Deus não se importa conosco, que Deus talvez não tenha planos a nosso respeito. É interessante que a gente vai ver em outras passagens das Escrituras, Deus reafirmando a verdade de que Ele tem planos para o seu povo, mesmo no meio da adversidade. Meu irmão, servir a Deus não é garantia de uma vida sem problemas, mas é a garantia de um Deus presente no meio de todos eles. Paulo tinha um planejamento. Não é errado fazer planos não, irmãos. Paulo tinha uma agenda missionária. Paulo organizou a agenda dele com um propósito. Mas Paulo permitiu que Deus entrasse nessa agenda. E a Bíblia fala que num dia ele tem um sonho. E no sonho aparece um varão macedônio e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo ouve e obedece a Deus. E o que você acha que aconteceu quando Paulo obedeceu a Deus? Ah, pastor, agora tudo deu certo. Quando Deus está no negócio, não tem problema, dá tudo certo. Então vamos olhar para a história de Paulo. Paulo então vai para Macedônia. Paulo ali é perseguido, Paulo é apedrejado, Paulo é preso. Paulo, entre as igrejas que ele planta nesse contexto, planta a igreja mais problemática do Novo Testamento, a igreja de Corinto. Isso é um lembrete para nós, irmãos, de que em nenhum momento Deus garantiu que o fato de nós estarmos buscando viver no centro da sua vontade tornaria a nossa vida fácil, isenta de problemas. Mas sabe o que Ele nos garantiu? Que no meio de tudo isso, Ele tem um propósito soberano que Ele vai cumprir independente de qualquer coisa. Perceba, sabe o que o povo está lembrando? O povo está lembrando que Deus havia dito a respeito do seu povo, que Ele seria com o seu povo, mesmo no meio do exílio. Deus abençoou o seu povo, inclusive no exílio. Jeremias 19, que eu já preguei aqui. Deus permitiu que o povo se casasse ali, tivesse filhos, plantasse vinhas, pomares, prosperasse, construísse casas. E Deus agora está trazendo o seu povo. E o que Deus está fazendo é tão poderoso que os ímpios, os gentios, estão impressionados. O que eles estão dizendo é: se tornou público e popular entre os gentios aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. A restauração que Deus está operando foi notória diante dos olhos de todos, porque Deus tem um propósito para o seu povo. E sabe qual é o propósito? Gênesis capítulo 12. Deus chama Abraão, e o que Ele diz a Abraão? Sai da tua terra, vai para o lugar que eu te mostrarei, e ali eu te abençoarei. E farei mais do que isso. Farei com que você seja uma bênção para as nações. Esse povo está se lembrando dessa verdade. Deus os havia chamado para ser luz, para ser uma bênção para as nações. E quando Deus começa a trazer o seu povo de volta, os gentios ao redor estão percebendo o que Deus está fazendo, estão reconhecendo a ação de Deus. Meu irmão, eu quero te dizer, quero te afirmar nessa manhã, que os sofrimentos que nós enfrentamos muitas vezes são instrumentos que Deus utiliza para a sua própria glória e para a realização do seu propósito. Eu sei que muitas vezes nós queremos evitar a dor, nós queremos evitar a dificuldade, nós queremos evitar os problemas, mas guarde isso, meu irmão, o nosso Deus tem plano inclusive neles. O nosso Deus tem um propósito a cumprir, inclusive no meio deles.
Não sei se ele já pregou isso aqui, mas me lembro tanto de uma mensagem do nosso pastor lá em Belo Horizonte. O cântico certo do lado certo. Ele fala sobre o cântico que foi cantado por Miriam, depois que eles atravessaram o mar. Cantar depois da vitória, irmãos, é fácil. O desafiador é cantar no meio da adversidade. E é mais ou menos o que o povo está dizendo aqui. Eles já experimentaram parte da restauração, mas a restauração ainda não foi completa. Mas esse povo se alegra em Deus mesmo assim. Como eu disse no final do verso 3, eles mostram que no presente eles estavam alegres, mesmo diante daquilo que lhes faltava. Meu irmão, guarde isso no coração. Deus te chamou com um propósito, e Ele vai cumprir esse propósito. Em meio a lutas, adversidades, a alegrias, a conquistas, em meio a tudo isso, Deus há de cumprir o seu propósito nas nossas vidas. E sabe qual é o propósito de Deus para as nossas vidas? Que o nome dele seja conhecido e glorificado aonde nós estivermos. Falei aqui na quinta-feira, uma pessoa me procurou depois e falou: pastor, nunca tinha pensado sobre isso. Citando João 17, eu fiz uma pergunta retórica, eu vou fazer de novo, você não precisa responder, apenas pense sobre isso. Qual foi a razão principal pela qual Cristo morreu? Provavelmente você vai pensar naquilo que eu pensei o dia que eu ouvi essa pergunta pela primeira vez. Provavelmente a sua resposta é: Cristo morreu pelos nossos pecados. E se eu te disser que essa não é a razão principal pela qual Cristo morreu? Essa razão é secundária. Sabe qual foi a razão principal pela qual Cristo morreu? Para glorificar o Pai, para que Ele fosse glorificado junto do Pai. Está lá em João 17. Jesus diz: chegou a hora, glorifica-me, para que o teu nome seja glorificado e eu seja glorificado no meio deles. A salvação dos perdidos é consequência do fato de que Cristo, a todo tempo, visou a glória de si mesmo, a glória do Pai, a glória de Deus. Assim eu e você, meus irmãos, somos convidados a viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus é honrar o nome do Senhor mesmo no meio da dificuldade. É honrar o nome do Senhor mesmo quando de repente a gente não alcançou aquilo que a gente tanto desejava. Mas é permitir que o nome de Deus seja conhecido e glorificado mesmo nesses momentos. Essa é a história do Salmo 126. Essa é a maneira como esse povo está fazendo isso. É interessante que quando nós pensamos sobre a missão da igreja, a gente até entende isso um pouco melhor. E em geral, quando nós perguntamos: a igreja existe para quê? Em geral nós recebemos duas respostas. Alguns vão dizer: a igreja existe para fazer missões, para tornar o nome de Cristo conhecido. E alguns teólogos vão dizer: essa não é também a missão principal, ela é secundária. A missão principal pela qual a igreja existe é para adorar a Deus, para glorificar a Deus. Nós somos o povo chamado para adorar, mas é na medida em que nós adoramos a Deus que nós cumprimos com aquilo que Deus traçou como propósito para as nossas vidas, e dessa forma anunciamos o nome dele entre as nações. John Piper capta isso muito bem, irmãos, falando inclusive sobre qual a razão pela qual existem missões hoje. John Piper diz que existe hoje missões porque não há adoração. Em qualquer lugar onde o nome de Cristo ainda não é adorado, ali a igreja do Senhor deve ir para anunciar a glória de Deus. Mas lembre-se, isso acontece muitas vezes em meio a muito sofrimento, muita luta, abnegação, renúncia. Da mesma forma, meu irmão, eu e você, no nosso pequeno cosmos, na nossa pequena realidade, precisamos enxergar esse fato, de que viver com Cristo não é garantia de uma vida isenta de problemas, mas é a garantia de um Deus presente conosco no meio de todos eles, nos fortalecendo, nos dando a graça de sorrir, a graça de se alegrar, mesmo em meio a toda dificuldade. Quero aplicar essa passagem, já estou caminhando para o fim, da seguinte maneira: o propósito de Deus em todas as coisas é revelar a sua glória. Devemos, portanto, enxergar nossas vidas como uma grande oportunidade para revelar a glória de Deus. E isso não se dará apenas nos momentos de alegria, mas na restauração
pós-tribulação também. É o que está acontecendo aqui. O povo está vivendo esse momento de restauração. E agora o que eles estão fazendo? Anunciando o feito de Deus. Dizendo: há um Deus que restaura. Há um Deus que nos restaurou parcialmente. E nós celebramos esse fato. Ao mesmo tempo, irmãos, e aqui nós caminhamos para o fim, nós encontramos uma terceira verdade que nós precisamos nos lembrar para nutrirmos, para mantermos o nosso coração alegre em todo o tempo. Esse povo vai nos mostrar que nós precisamos nos lembrar do poder restaurador de Deus em todo instante. Aqui eles agora estão olhando para o futuro. No final do Salmo, eles não apenas celebram o que Deus já fez, eles não apenas reconhecem no presente que há um propósito divino, e esse propósito está se cumprindo, mesmo utilizando meios que eles não escolheriam, passar por um exílio, por sofrimento, por dor, mas o nosso Deus é o Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, como ensinou o apóstolo Paulo lá em Romanos 8, não apenas coisas boas, mas também coisas ruins. Como esse povo olha para o futuro com esperança, com expectativa. Perceba a maneira como o Salmo vai terminar. Leia comigo agora mais uma vez para encerrarmos o verso 4 a 6. De uma perspectiva passada, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, caminhando para uma perspectiva presente, por isso estamos alegres. O povo agora passa por uma expectativa futura e diz assim no verso 4 a 6: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O povo agora nos ensina, irmãos, que nós precisamos nos lembrar do poder restaurador de Deus no meio da adversidade. Dessa forma, mesmo quando as coisas não estão no lugar em que nós gostaríamos que estivesse, o nosso coração permanece alegre, na expectativa, na esperança daquilo que o nosso Deus ainda pode e vai fazer em nome de Jesus. Esse povo tinha uma promessa. A promessa era de que Deus restauraria plenamente o seu povo à terra da promessa. Isso ainda não havia acontecido. Eles estão agora celebrando o fato de que eles chegaram, mas eles estão se lembrando do restante dos exilados que ainda não vieram. E diante dessa realidade, eles estão percebendo: olha, isso nos traz tristeza. Tristeza também faz parte da jornada do cristão. A alegria que nós experimentamos em Deus, ela não anula a possibilidade de que você passe por momentos tristes. A diferença, irmãos, é que a tristeza é esse sentimento passageiro na vida do cristão, enquanto a alegria é um estado daquele que está em Cristo, contínuo diante de Deus. É estranho, irmãos, mas diante da dor e do sofrimento, o cristão é aquele que se alegra entristecido, ou se entristece com alegria. Perceba, vai no velório de crente, vai no velório de alguém que viveu fielmente diante de Deus, que honrou o seu Senhor. Perceba a diferença. Há choro, porque afinal de contas alguém amado partiu. Mas esse choro, como diz, hoje eu estou citando ele muito, não é saudade, irmãos. Como diz o nosso pastor, é uma tristeza sossegada. Há choro, mas esse choro é contido. Esse choro é permeado, é misturado com alegria. O fato de saber que aquele que morreu com o Senhor está muito melhor do que nós. Está na presença do Eterno. Já venceu a realidade caída de um mundo de dor e sofrimento. Perceba, meu irmão, essa é a realidade do cristão, e é essa realidade que está sendo aqui expressa por esses irmãos. Pastor Hernandes, comentando esse bloco aqui, esse verso, ele vai dizer o seguinte: a fé de ontem, que nos trouxe a alegria de sonhar novamente, não substitui a necessidade de crer e confiar em Deus novamente hoje. Antigas bênçãos não são suficientes para a vida hoje, assim como antigas mágoas não devem estragar o presente. Assim como a gente não traz as mágoas do passado e permite que elas estraguem o presente, nós podemos nos lembrar do que Deus já fez e nos alegrarmos nos feitos de Deus, mas isso não anula a necessidade de crer e confiar e esperar hoje aquilo que Deus pode, deve e vai fazer
em nome de Jesus. É isso que o Salmo termina nos mostrando. A sequidão de hoje, irmãos, o Salmo está mostrando para nós. Ela não pode ser motivo de desânimo, mas ela precisa ser motivo ou combustível para a oração. Perceba que eles usam uma figura aqui maravilhosa. Verso 4, a parte B. Como as torrentes no Neguebe. O Neguebe, irmãos, era o deserto mais árido daquela região. Durante 11 meses, o Neguebe ficava seco, completamente seco. Mas durante um mês específico do ano, quando as águas das chuvas começavam a alcançar o Neguebe, chovia nas montanhas e elas canalizavam essa água para o Neguebe, acontecia algo maravilhoso. Os wadi do Neguebe começavam a ser invadidos por essa água. E o que acontecia? Os rios novamente começavam a brotar, a surgir no meio do deserto. E junto com eles, trazendo vida, trazendo transformação. Deixa eu te contar um segredo. Você consegue ver isso até hoje. Se você for na sua casa depois e jogar no Google, coloque lá para você assistir. Você vai ver essa cena filmada nos nossos dias. O grande deserto do Neguebe sendo invadido pelas águas das chuvas. E de repente no meio do deserto vem um rio varrendo a terra, trazendo vida, trazendo esperança, trazendo alegria para aquele lugar ressequido. É bonito isso, irmãos. A sequidão de hoje não pode ser motivo para desânimo, mas combustível para a oração. Em meio àquilo que nos falta, irmãos, que nós sejamos levados para o lugar certo. E o lugar certo é a presença de Deus. O lugar certo é o lugar onde nós buscamos intensamente a graça do nosso Deus. O lugar certo é o lugar onde nós cremos e confiamos e descansamos no fato de que nós servimos a um Deus. Isso não é jargão pentecostal por aí não, irmãos. É uma verdade das Escrituras. Seguimos a um Deus de promessas. E como diz a palavra de Deus, nenhuma das suas promessas falhou, irmãos. E não falhará. No meio da adversidade, precisamos nutrir um coração que espera aquilo que o nosso Deus pode e vai fazer para a glória do seu nome. Aqui há uma promessa clara. Deus prometeu que restauraria plenamente o seu povo àquela terra. Isso ainda não havia acontecido. O povo clama pela restauração, mas eles clamam com fé, declarando aquilo que eles acreditavam, aquilo que eles criam. Os que com lágrimas semeiam, possivelmente voltarão com júbilo. Não é isso que eles colocam, irmãos. Eles expressam a fé e confiança plena em Deus. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Me lembro, irmãos, que há um tempo atrás eu li uma poesia de um poeta libanês chamado Khalil Gibran. Não sei se você já ouviu falar sobre ele. E achei muito bonita. E que entendo que ela vem nesse contexto aqui para brilhantar antes de nós concluirmos. Ele disse certa vez o seguinte: dizem que antes de um rio entrar no mar, ele treme de medo. Olha para trás, para toda a jornada que percorreu, para os cumes, as montanhas, para o longo caminho sinuoso que trilhou através de florestas e povoados, e vê à sua frente um oceano tão vasto, que entrar nele nada mais é do que desaparecer para sempre. Mas não há outra maneira. O rio não pode voltar. Ninguém pode voltar. Voltar é impossível na existência. O rio precisa aceitar sua natureza e entrar no oceano. Somente ao entrar no oceano, o medo irá se diluir. Porque apenas então o rio saberá que não se trata de desaparecer no oceano, mas de se tornar o próprio oceano. Bonito, irmãos, para exemplificar a esperança desse povo. Eles já experimentaram parte do cumprimento da promessa, mas eles estão olhando para frente, reconhecendo que a adversidade presente era grande, mas reconhecendo que Deus havia prometido que restauraria o seu povo. E eles então creem e confiam nessa promessa. E dessa forma, nutrem um coração
continuamente grato, continuamente alegre diante de Deus. Eu concluo trazendo para você, então, de maneira breve e resumida, para finalizar, 3 razões por que podemos e devemos renovar nossa esperança e expectativa em Deus. Primeiro, porque glorifica a Deus. Deus é glorificado quando nós renovamos a nossa esperança nele. Quem sabe, ao longo dos dias e das adversidades, o coração vacilou. O desânimo começou a te alcançar. Renove a sua esperança, meu irmão. Deus é glorificado nisso. Segundo, porque é um ato de fé. Nós somos chamados para viver por fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E às vezes a gente se esquece que fé é crer mesmo quando a gente ainda não experimentou algo. Fé é a certeza daquilo que os nossos olhos não veem. Terceiro e último, precisamos e devemos renovar nossa esperança em Deus, porque isso renova a nossa alegria. Meu irmão, a alegria é esse óleo que traz leveza à engrenagem da vida. E dessa forma, irmãos, quando nós renovamos a nossa esperança, a nossa expectativa em Deus, nós renovamos também a nossa alegria. Como é necessário que eu e você, como cristãos, como servos de Deus hoje, vivamos e manifestemos essa alegria onde nós estivermos. É desejo de Deus para nós. Está disponível para mim e para você.